Amigos, temos de enfrentar um assunto que muitos de repente podem dizer, nunca vou aprender isso. Outros vão dizer, poxa, até que enfim. Senhores, eu tenho certeza que se seguirem os passos que nós vamos colocar aqui, vocês vão conseguir, sim, resolver o tão temido ponto chamado repartição de competências. Pensa comigo, o que adianta falar que nós estamos diante de uma federação, não é? Que essa federação, opa, faz um pouquinho maior aí, você tem União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles são autônomos e não soberanos, se eles não têm competência administrativa, competência legislativa para nada, aí é que está. Essa autonomia, uma dessas características da federação é justamente isso, do Estado Federal. A capacidade que tem de ocorrer aqui um desenho de uma repartição de competência. Legal. O problema é que a gente precisa entender uma coisa, pessoal. Quando se fala em repartição de competência, se eu ficar entrando aqui na parte muito teórica, ninguém vai querer ficar aqui. Então eu vou tentar mastigar isso para vocês. Existe uma primeira teoria que eu tenho de falar, que é a questão da teoria do interesse predominante. Como é que aquele assunto vai ser da União, do Estado ou do município? Por favor, preste atenção numa regra. Muita gente acha que isso aqui é só decoreba. Não é. Existe decoreba em muitos pontos, mas existe uma lógica aqui interessante e chega na prova. Se alguém caiu aí? Chega na prova. Teve um barulho aqui. Chega na prova. Não estou ouvindo. Estou falando que tem. Chega na prova. Você, de repente, vem a questão. Como resolver aquela competência? Se você lembrar disso aqui, ó. Se falar interesse predominante de caráter nacional, não é? Se falar em interesse geral, você vai estar diante do quê? De competência em nível federal. Eu vou dar um exemplo. Você acha que a questão de atividade nuclear é uma coisa para ser cuidada pelo município? Não, professor, isso é conteúdo nacional. Pois bem, a questão postal de um país vai caber aos estados ou ao município? Não, professor, eu também acho que compete à União. Pois é. Quando você falar em interesse regional, aí você vai lembrar do quê? De estados. Vamos ver isso com calma. Quando você falar em interesse local, município. Beleza? Geral, nacional, União. Regional, Estado. Ou Distrito Federal, que não deixa de ser o Estado, que não pode ser dividido em município. Interesse local, município. Interesse local, município. Vamos com calma, vamos com calma. Outra questão importante, pessoal. Por vários momentos, eu fiz até um breve resuminho aqui do que a gente está conversando, tá? Existe também um critério muito importante que a gente tem de matar. Vocês vão ouvir, isso é competência legislativa, isso é competência material. Não tem de se assustar por isso, gente. O que você acha que é uma competência legislativa? É uma competência legiferante, de legislar. Não tem segredo algum. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui o artigo 22, põe lá o 22, ó. Compete à União legislar. É só isso. É uma competência legislativa. Professor, tem alguma outra para a gente ter como exemplo? Lógico que tem. Olha o artigo 24. Compete legislar.
Você vê o amigo aí do lado, o 23, não está escrito que é legislar. Olha que interessante, ó. Olha que interessante, para ficar mais fácil para vocês, ó. Proteger o meio ambiente. Vem para mim, vem para mim. Proteger o meio ambiente. Você acha que é uma coisa que compete à União só? Proteger, proteger. Só a União tem de proteger o meio ambiente? Ou o Estado também? Não, o Estado dane-se. Claro que sim. Município. Não, município não precisa. Meio ambiente? Não precisa. Claro que precisa. Então, proteger o meio ambiente, combater a poluição, cabe a todo mundo. Quanto mais gente aí pensando nisso, muito melhor, não é? Então, União, Estado, Distrito Federal e município. Olha lá. Proteger. Então você vai perceber claramente, amigo, que uma coisa é a competência material, também chamada de administrativa. Agora, legislar é quem pode criar lei. Aí a competência é concorrente. Então, aí é uma competência legislativa. Então, você começa já, então, perceber que nós temos competência legislativa e competência material, também chamada de administrativa. Explorar o serviço tal. Legal? Tudo bem até aí? Tudo bem? Eu vou dar uma notícia boa para vocês. Vamos fazer uma passagem. Basicamente, você tem de saber os artigos 21, 22, 23, 24 e o 30. Basicamente. Eu queria fazer um en passant, rápido. Vocês vamos fazer o seguinte, eu ponho na tela, vocês falam se é uma competência material ou administrativa. O rol do 21 é uma competência legislativa ou administrativa? Professor, eu acho que é administrativa. Veja que aqui eu fiquei, olha, aqui funcionam as coisas do nada, vai entender, né? Então, tá funcionando, voltou a funcionar, um monte de luz aqui, ninguém mexeu. Vamos lá. Graças a Deus sou um homem bem protegido, obrigado, Senhor, por guiar meus passos. Compete à União. Olha, tô parecendo quando abre a geladeira, dou até entrevista. Tem gente que, tem promotor que não pode abrir uma geladeira, vem aquela luz, ele já começa a dar uma entrevista. Ó, compete à União manter relações com o Estado estrangeiro, declarar guerra. Você acha, Larissa, que isso é uma competência legislativa ou administrativa? Administrativa. Ela falou, Ale, não está escrito aí, ó, não está escrito que é para legislar sobre guerra, né? Manter, declarar, assegurar. É os verbos é dose, né? São os verbos que estão aqui, né? Muito bem. Agora, olha o amigo 22. Olha o amigo 22. Que também é União, hein? Compete privativamente à União legislar. Amigo, legislar é o mesmo que o 21? Não. Então a competência do 21 ela é o quê? Material. E a do 22? Legislativa. Olha lá. Quem legisla no Brasil sobre direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual, marítimo. Dá até para formar um mnemônico, professor. Dá até para formar um mnemônico, ó. Olha lá, ó. Capacete de PM. É uma brincadeira que dá para fazer, ó. C, civil, A, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial. Beleza? Bom, nós já acabamos de passar por dois dispositivos, o 21 e 22. O que nós acabamos de perceber? Que nós estamos diante, no 21, de uma competência material, exclusiva da União. E no 22, uma competência legislativa, privativa da União. Já vamos falar sobre isso. Não é momento. Eu quero continuar. Eu quero saber se o 23 e o 24, o que eles são. Vamos lá para o 23 e 24. Vai para o 23. Aí, ó. Você acha
que a competência do 23 é para criar normas ou é uma competência material, também chamada de administrativa? Claro, claro que é material administrativa. Haja vista que do lado direito aí da sua tela, compete legislar concorrentemente, é óbvio que é uma competência legislativa. Só que tem uma diferença dessa legislativa. Por exemplo, se eu falar para você, qual é a diferença do 22 da competência privativa legislativa da União? Qual é a diferença do 22, competência legislativa privativa legislativa da União, com o 24, competência concorrente? Qual é a diferença do 22, privativa legislativa da União, com o 24? Olha, professor, eu estou percebendo que o 22 é privativamente a União legislar. É ela que legisla. E aqui no 24, professor, é a União, mas tem mais gente. Tem o Estado, aqui tem o Distrito Federal. Isso mesmo. Calma por aí. Vamos lá voltar para o nosso quadrinho doido? Olha aqui, ó. Você tem, então... Ó, até agora nós já falamos dos dois, ó, o 21 foi a material exclusiva da União, uma competência administrativa. O legislativa virou esse aqui. Aliás, ó, vou até pintar em verde quando é competência legislativa. E olha o 24 aqui também, ó. Competência legislativa. E o 23, material, e a competência comum. Estamos seguindo, pessoal? Tá indo para entender? Você repara que os números pares são competência para legislar aqui. Legal? Agora nós vamos ver o caso do 25 e o famoso do 30. E já adianto para vocês, você vai ter aqui uma competência que ela é tanto legislativa quanto material. Tá? Vamos primeiro falar do mais fácil, que é do município. Professor, é verdade. Onde estão as competências do município? Tem gente que acha que o município não tem competência, mas ele tem sim. Ele está lá no artigo 30. Vamos passar esse monte de coisa aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí o artigo 30, ó. Compete aos municípios legislar sobre assunto do interesse local, suplementar a legislação federal, e nós vamos enfrentar aqui, criar, organizar, suprimir, inscrito. Repara uma coisa. Quando você repara aqui, ó, eu não estou numa competência do município no sentido de legislar. Criar e suprimir distrito, observar a legislação estadual. Já aqui, ó, legislar sobre assunto de interesse local. Lembra que eu falei, ó? Interesse geral da União, né, nacional, se for regional, estado, interesse local, município. Legal? Professor, tem a do competência do 25 também. O senhor vai ler agora? Olha, eu vou ler a do 25, de passagem, para a gente fazer um voo panorâmico. Quer ver? Vem para cá. O 25, aqui, ó, parágrafo 1º, é interessante porque qual é a competência dos estados? Tem gente que acha que o estado ele só tem competência remanescente, chamada residual, né? Tem prova que admite esse termo, outras não. Depende de como vai aparecer na sua prova. Às vezes a ESAF tem algum problema aí com palavra residual, enfim. A competência reservada é o seguinte: aos estados, diz 25, são reservadas competências que não lhes sejam proibidas pela Constituição. Então é um critério remanescente, não é? Então não existem as competências do Estado indicadas aí, indicativas, expressas. Isso não quer dizer que não há competência expressa do Estado. Ah, sim. Quem falar para vocês, cai na prova, as competências do Estado são as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição. Portanto, competência remanescente. Assim, pode-se afirmar, diz o item do CESP, por exemplo, que no Brasil, competência do Estado jamais é expressa. Errado. Veja que o artigo 25, parágrafo 2º, diz: cabe aos Estados explorar, diretamente ou mediante concessão, os locais de gás canalizado na forma da lei. Então, eu estou diante de uma competência expressa. Olha que interessante. E cuidado, interesse local. Mas aqui a Constituição falou, serviço local de gás canalizado é do Estado. E não pode edição de medida provisória para regulamentação. Então vamos com calma. Eu digo para vocês, o número de informações que a gente dá aqui por minuto não é mole. Então eu acho melhor ter a humildade
de assistir mais de uma vez esse ponto. Eu acho que vocês vão ficar afiados, mas por favor me ajuda, tá bom? E pelo amor de Deus, antes dessa aula, faz uma leitura lá do artigo 18 até o 36. Faz uma leitura. Depois você vem para a aula. Depois da aula, mais uma leitura. Depois assiste de novo a aula, mais uma leitura. Eu quero ver que prova vai te pegar. Senhores, vocês têm de perseverar. Não dá para fazer o servicinho que todo mundo faz, a leiturinha que todo mundo faz. Porque senão você vai chegar ao resultado que 98% dos inscritos fazem. Ou seja, lambas. Você tem de se destacar. Só se destaca na vida quem vai além. Quem realmente trabalha com alma, com força, fé naquilo que faz. Senão, não vai fazer nada de diferente. Professor, volta lá no nosso quadrinho doido? Volto. Eu acho que agora já dá pra gente tocar o barco, Ale. Eu também acho. Olha aqui, ó. Artigo 21, competência material exclusiva da União. O 22, compete privativamente a União privativamente legislar sobre. Aí é legislativo. Beleza? Então, quer dizer, claramente a prova vai querer que você confunda o 21 com quem? Com o 24. Por quê? Porque tanto o 21 quanto o 24 é uma competência legislativa. Então, ele vai colocar uma competência da União para... Lógico, ele não vai fazer você ficar entre esses dois. Ele vai querer dizer, ela é legislativa da União ou concorrente? A mesma coisa se dá entre essas exclusivas. Essa exclusiva que é material. Ele vai colocar uma competência que é material da União ou que é comum, para você tentar se confundir. Só que aqui é só União. Aqui não é somente a União. Eu vou deixar bastante claro que essa aqui nós vamos conversar no momento oportuno e essa também. Mas por hora eu já começo a aula. Eu já consigo dar uma aula se o aluno tem essa noção. Se ele não tiver essa noção, eu não consigo começar a aula. Ok? Então, primeira coisa, explicações breves e gerais sobre competência material e tal. Agora sim, vamos fazer juntos a leitura do 21 em diante. Daqui a pouco, depois do seu café, do seu suco de gengibre, limão, laranja e graviola.